Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Aqui estamos neste domingo para juntos aprendermos a palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Aos irmãos que nos acompanhem pela página, pelo Facebook, nos dê a sua atenção, mande aí a sua pergunta, interaja conosco para que juntos aqui possamos estar fazendo a obra do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor e na sequência, eu socorro minha esposa, louvo o Senhor por hino e na sequência daremos início ao ensino da palavra. Nosso irmão Sr. Francisco, agradece por estarmos aqui, irmão. A paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos que nos acompanham pela página de Madureira de Vila Galvão. Hoje, nesta manhã, iniciaremos a nossa escola bíblica dominical. O assunto é Salmo 23. Salmo 23. Abra sua Bíblia e acompanhe-nos aí da sua casa. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos sua direção e misericórdia. Pedimos que nos acompanhe nesta manhã, dando-nos, ó Deus, inspiração através de vosso Espírito. Abençoe a cada irmão, cada irmã que tem aí nos acompanhado e que irá nos acompanhar. Guarde-nos, proteja-nos, é o que pedimos. Em nome de Jesus, ao Filho eterno e Santo Filho. Amém. A irmã Socorro estará louvando um louvor sugerido aqui na nossa lição. Amém? Deus abençoe. Pois santo, santo, Pai do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 141. Amém? Glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, houve ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer
Jaelson Novaes. Pastor Aloísio, ele abre a nossa escola bíblica e logo estaremos aí comentando essa lição tão maravilhosa que é o Salmo 23. Quero já dar a paz do Senhor à nossa irmã Wanda, à nossa irmã Jô Castro, né, que sempre nos acompanha, pastor Aloísio. E também temos mais um irmão lá de Piratininga, isso, né? Deixa eu confirmar aqui, sei lá. É o irmão Raulindo, né? Raulindo, que Deus possa abençoar. Ele é lá de Piratininga, pastor Aloísio. Maravilha. Paz do Senhor, aos irmãos que nos acompanham na página, no Facebook. Nosso muito obrigado em nome do Senhor Jesus. E o nosso lema aqui em Vila Galvão é: durante esse período, a obra não para, respeitando as restrições do Estado de São Paulo, do nosso município. Estamos aqui juntos fazendo a obra do Senhor. Nós vamos juntos, estamos nessa manhã aprendendo a respeito do Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos no meio do povo cristão. Glória a Jesus. Hoje, a lição número 3, de 19 de abril de 2020, que tem como título O Supremo Bom Pastor. Glória a Jesus. O texto áureo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. A verdade aplicada nos diz: Cristo, o nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. É uma verdade isso em nossas vidas, ao qual estamos servindo ao Senhor. O objetivo da lição são, meus irmãos, apresentar as características do bom pastor, expor a necessidade da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Graças a Deus, até aqui nós temos conhecido e são, porém, também conhecidos. Os textos de referência se encontram no próprio livro de Salmos. Nós vamos juntos, estamos aqui fazendo a leitura. O irmão, a irmã do seu lar nos acompanha, juntamente com os irmãos que nos servem aqui à mesa. 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. No verso 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Essa é a certeza daqueles que confiam, esperam e têm o Senhor Jesus como seu bom pastor. Na sequência, o nosso irmão pastor Jaelson, juntamente com o Francisco, que é minha pessoa, nós vamos estar aqui interagindo aqui, para juntos estarmos aprendendo a palavra do Senhor. O irmão, a irmã na sua casa nos acompanhe, sabendo que vamos estar aqui aprendendo a palavra do Senhor, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer as duas irmãs que se encontram aqui em nosso meio. Meu muito obrigado. Deus possa abençoar cada um de vocês. E assim também cabe também que a bênção de Deus alcance a cada um de vocês e dos vossos. Amém? Pastor Jaelson. Bem, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O privilégio que nós temos de meditar neste salmo tão maravilhoso, né? Sobre o nosso supremo bom pastor, que cuida de cada um de nós em momentos difíceis que nós passamos. Um salmo muito rico, e nós iremos aprender um pouco aqui, juntamente com os nossos pastores, e
E a palavra de Deus vai nos ensinar algo muito interessante neste dia. Deus abençoe esse estudo. Glória a Deus, né, irmãos? Temos aqui o nosso pastor dirigente, Aloysio Brito, e ao lado dele o nosso co-pastor, Jaelson Novaes. A introdução da lição, ela nos diz o seguinte: nessa lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Então, vamos falar da vida de Davi, né, pastores? Da vida de Davi, e vamos entender o seguinte, que ele, antes de se tornar um grande monarca, um grande estadista, ele era pastor de ovelhas, é isso mesmo? Exatamente. Diz que Davi estava incumbido pelo seu pai, está cuidando do rebanho do seu próprio pai. É interessante, irmão Francisco e pastor Jaelson, que nós vemos dentro da palavra do Senhor, Davi dando a sua vida para defender o rebanho. Interessante isso. Nossa, um pastor de ovelhas, segundo a palavra, né, pastor Jaelson? Se a gente vai ver as características do rei Davi ou do pastor Davi, ele não era tão robusto, ele não era tão forte, né? Ele tinha uma estrutura física mais franzina, é isso mesmo? Positivo. E ele cuidava da ovelha já desde garoto, né? Desde garoto ele cuidava da ovelha. Embora em Hebreus 4,12 diz que a palavra do Senhor é uma espada aguda de 2 gumes, e aí eu vejo que este Salmo 23, aí ele também nos leva para o outro lado, não somente para a história de Davi, né, que nós vamos estudar a história de Davi, mas ele vai nos conduzir também lá para a grande tribulação, que esse Salmo também, porque a palavra de Deus diz que a espada é de 2 gumes, então ela tem tanto o lado histórico, que aí nós estudaremos Davi, e este salmo também, ele é um salmo profético, porque ele vai nos conduzir lá para a grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, quando Deus vier para Israel. Então aí Israel está dizendo que o Senhor é o nosso pastor de que nada tem falta. Tá vendo, irmãos? Às vezes a gente lê o salmo e não tem esse entendimento, né? Inclusive é um dos salmos, junto com o 91, um dos mais conhecidos, né? Exatamente. Você vai na casa das pessoas, tem uma Bíblia aberta nesse salmo, um quadrinho na parede. Muitos, inclusive, usam esse salmo como um amuleto. Isso é sério? Não. Não é, né, pastor? A Bíblia diz que não é a palavra de Deus aberta em certas passagens bíblicas que nos dá a certeza que nós estamos servindo ao Senhor. O que dá a certeza é: escondi a tua palavra no meu coração. Então, o que muda e o que vai ter o efeito é o conhecimento e a prática. É isso que você já Sim, é por isso que a palavra diz, né, que o meu povo é por falta de conhecimento. Então, não adianta você ter a Bíblia aberta no Salmo 23 se você não aplicar ela na sua vida. Então temos que rever algumas coisas, né? Respeitamos, lógico, aqueles que têm esse pensamento, mas o importante mesmo é ter conhecimento e praticá-lo, né? Segundo aqui o que os nossos pastores estão nos instruindo nessa manhã. O primeiro tópico diz: o pastor e suas ações. O ponto de partida dessa lição é mostrar que Cristo é o nosso bom pastor. Sabemos que Davi teve essa confiança em Deus em toda a sua vida, né? E ele nos ensina através do Salmo 23 a ter esse relacionamento hoje com Cristo. É isso mesmo? Exatamente. Tudo nos mostra e nos confirma que é assim que devemos agir, pensar e viver, como Davi fez. Pastor Gelson, imagina agora, eu imagino, um jovem franzinho, um jovem, como já disse, não tinha uma estrutura, não era tão forte assim, enfrentando um camarada enorme. Isso é fé ou não? É fé, né? E o camarada era gigante. É fé, tem que ter muita fé, né? E nós vemos que Davi, nós só viemos descobrir que Davi matava leão, matava urso Na batalha. na batalha. Depois que ele matou o gigante. Porque você vê que Davi matava urso e matava leão, mas não saía falando para ninguém. Isso é verdade. Lá na frente, quando ele mata o gigante, que ele vai conversar com Saul, aí sim que ele vai falar: olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso vinha, então ele estava se declarando.
Mas lá na frente. Ou seja, as ações dele nunca foram expostas. Nunca foram expostas. Acredito eu, pela palavra mesmo, só os irmãos sabiam. Somente. Só os irmãos sabiam. E aí então mostra a origem de um guerreiro, a ascensão de um guerreiro. É porque quem é, não precisa falar quem você é. É isso aí. É verdade. Vamos lá. Primeiro tópico. O pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens, e de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor, por meio desse saltério, compara a um pastor, enunciando as suas ações. Eu peço agora a ajuda dos nossos pastores aqui, para a gente ler um pouco a Bíblia lá. Você em casa acompanha também, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Peço a ajuda dos nossos pastores, vamos falar um pouquinho sobre essa confiança que Davi tinha em Deus como sendo o Senhor, o pastor dele. E vamos ver que Deus o livrou em diversos momentos. Deus o livrou em diversos momentos e Deus conhecia o seu coração e o estava acompanhando em todos os momentos de sua carreira. Você que está em casa, abre aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos falar um pouquinho da característica de Davi. E depois, como o pastor Jaelso salientou, ressaltou, vamos falar um pouco da linha profética, ou da linha de milênio, isso mesmo? Do milênio. Vamos entender um pouco mais como é isso no Salmo 23. 1 Samuel, capítulo 16. O verso 1, pastor. Deus escolhe um novo rei, é isso mesmo? Exatamente. Deus já havia providenciado um novo rei. Já estava no coração do Senhor. Deus estava só aguardando o momento oportuno para trazer aquilo que já estava no coração dele para ser realidade no meio do povo de Deus. O que aconteceu? Por que Saul foi deposto? Saul foi deposto, infelizmente, por um ato de desobediência. Quando ele desobedece, ali Deus já usa a boca do profeta e diz: o teu reinado passou. Então a desobediência é um dos pecados graves, não é mesmo, pastor Gelson? Sim. A desobediência, ela traz muito prejuízo, né? Muito prejuízo. É a mesma coisa quando nós olhamos Davi como pastor e uma ovelha desobediente. E aí vai lá com uma vara, com um cajado. Para isso Davi tinha um cajado, né? Que ele tinha a vara, e aquela vara era usada como cajado, ela era usada também como uma lança, né? E a vara para quando a ovelha queria sair daquele caminho, ele ia lá e trazia ela de volta. E hoje nós temos a vara aqui que é a palavra, né? Quando nós quer sair do caminho, quando nós quer ir para a desobediência, a palavra coloca nós na linha, coloca nós no caminho, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Entendi. Então, hoje nós somos corrigidos pelo bom pastor, que é o nosso Senhor, através de sua palavra. Exatamente. Isso aí. Então é necessário, inclusive há essa necessidade de meditarmos, sempre na palavra do Senhor e através dela procurar sempre melhorar diante dele as nossas ações. E aí, Davi agora foi escolhido por Deus como novo rei. E aí no verso 7 do 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai ver quem foi Davi. Acompanhe aí, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Como ele foi descrito nesse verso? Pastor Gelson, pode nos ajudar? Mas o Senhor Jeová disse a Samuel: não repares em sua aparência, nem em sua estatura, porque eu rejeitei, pois não vejo como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. O que isso quer dizer, pastor Gelson? Que nós olhamos as pessoas pelo aquilo que está diante dos nossos olhos, e nós damos crédito para ela pelo aquilo que nós conhecemos dela. E o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus não olha pela aparência, o Senhor Jesus olha para o coração. E conhecia a Davi, tanto é que quando ele olha para Samuel, e ele fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul se tenho eu rejeitado? Enche meu vaso de azeite e vem,
Porque enquanto você perde tempo com Saul, eu já achei Davi. E como que Deus achou Davi? Achou Davi trabalhando. Achou Davi cuidando das ovelhas. Achou Davi lutando contra o leão, lutando contra o urso. Então Deus tem compromisso com pessoas trabalhadoras. Então Deus agora, ele chama a atenção do profeta, porque o profeta está vendo aparências, né? A gente sabe que a família de Jessé eram 8 filhos homens, né? E aí Deus rejeita 7. É interessante isso, pastor Luiz, porque quando o profeta chega lá, vem os caras maiores, os caras grandes, os caras fortões, né? E aí Samuel já fala, é esse. É esse. Interessante, irmãos, aqui no meu banho, se nós formos vermos lá no versículo 1, Francisco, Deus já falou, eu já provi. Pode ver, no versículo 1, lá no finzinho diz, olha, Samuel vai até a casa de Jessé, Benedita, que eu já provi de lá um rei. Não falou quem era, né? Não falou como é. Só por isso que Deus alertou a Samuel, dizendo para não atentar para a aparência, para a estatura. E muitas vezes, irmãos, a aparência, irmãos, nos engana como seres humanos. Nos engana. Aí Deus nos fez lembrar, nessa questão de aparência, Deus sondar o coração, lá em Gênesis, quando Esaú erra, por desobediência, e diz que ele se arrependeu, diz que chorou amargamente. Só que aquele choro amargamente, irmãos, não era um choro de arrependimento. Vamos dizer que era um choro de vingança, né? Tanto é que Deus rejeitou as lágrimas de Esaú, porque não viu lá em suas lágrimas, dentro do seu coração, a sinceridade do arrependimento. Então, tudo isso nos mostra e nos traz uma grande lição, que nós devemos nos arrepender, devemos nos rasgar o nosso coração, nos prostrarmos com o coração quebrantado e um verdadeiro arrependimento. Se Saul tivesse obedecido e se arrependido, talvez daria sequência no reino de Israel. Porque a gente vê que Deus, ele olha o mais profundo, como o pastor Jaelson havia dito, a palavra de Deus ela vai onde os olhos não enxergam, isso mesmo. Sim. Tanto é que Deus estava falando, vamos olhar pela aparência. Por quê? Nós vamos observar que os irmãos de Davi eram homens de guerra, porque eles estavam em guerra. E Davi, quem era? Davi era um menino de recado. Para eles, Davi não era um menino de guerra. Tanto é que o irmão dele, quando ele chega lá para levar a refeição deles lá, para ver como ele estava, para trazer notícia para o seu pai Jessé, os irmãos dele vão olhar para ele e vai dizer: o que você está fazendo aqui? Onde que você deixou as poucas ovelhas? Você está entendendo? Então olha, os irmãos dele estavam como homem de guerra e ele apenas como menino de recado. Ao contrário de Deus olhando e vendo ele como um guerreiro. O senhor falou uma coisa muito interessante aqui agora, que quando ele vai lá para a batalha levar o alimento aos seus irmãos, ele não deixa as ovelhas sozinhas. Não, deixa o lugar seguro. O lugar seguro. Ele deixa no lugar seguro. Deixa ele no lugar seguro e outra. Quando nós olhamos para a atitude dos pastores, nós vemos que sempre o pastor que conduzia o rebanho, que pegava o rebanho do aprisco, quando pegava o rebanho da sede e levava eles até o aprisco, sempre os pastores estavam acompanhados. Os pastores nunca estavam sozinhos, né, pastor Luiz? Eles sempre tinham um companheiro. Por que na igreja existe um pastor e um co-pastor? Então vejamos bem, que interessante isso daí. Porque ovelha, ela é o único animal que ela não pode ser vendida, porque ela não dá lucro, ela não pode ser matada, ela não dá lucro morta, ela só dá lucro viva. Porque a ovelha viva, ela dá o leite, ela dá a lã,
Então ela dá lucro viva. Ovelha não pode morrer. Interessante. Interessante. Então, uma ilustração bacana. Então o pastor e o co-pastor teria que ter dois. Geralmente tinha um senhor e geralmente tinha um jovem. Por que isso? Porque se o pastor morresse, o co-pastor assumia. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Isso é interessante porque a ovelha por si só não tem defesa, né? Não. Ela sempre está vulnerável, né? É o animal mais vulnerável do reino animal. A ovelha, irmão Francisco, pastor Luiz, ela morre de sede com medo de beber água. Porque se ela olhar para a água e ver a sombra dela e ela tiver medo, ela não vai mais beber água. O pastor precisa pegar a água e levar até a boca da ovelha. Você vê como a ovelha ela é dócil e ela é totalmente desprotegida. Por isso tem que ter o pastor para tomar conta da ovelha. E à noite, quando eles colocavam todas as ovelhas no aprisco, eles elegiam um pastor só para tomar conta daquelas ovelhas. Então, trazendo para os dias de hoje, cada pastor de congregação que cuida das suas ovelhas, quando termina o culto, todos os pastores vão para os seus lares dormir. Mas tem um que é nomeado para tomar conta de todas elas, que é o sumo pastor. Esse não dorme. Esse não dorme nem tosqueneja. Ele é um pastor. E quem é que fica na porta? O Espírito Santo. Então sempre tem dois, como está bem escrito lá em Isaías, né? Um ao outro ajudou e o companheiro disse: Força. Pastor Luiz, lá em 1 Samuel 17:13, a gente vai ver o seguinte: a configuração desses filhos, né, de Jessé, que eram homens de guerra, como o pastor Jael bem disse. Israel estava em guerra. Israel estava guerreando contra os filisteus. E da família de Jessé, 3 desses filhos estavam em batalha. Lá no verso 17, ou melhor, capítulo 17, versículo 15, fala o nome de 3, é isso mesmo? Isso. Quem fala? Eliabe era um, não é isso? Sim. Abinadad era o outro, não é isso? Sim. E tinha mais um. Samar, é isso mesmo? Samar, no finalzinho do versículo. Abinadad, e o terceiro era Samar. Então, se eu fosse o profeta Samuel, pastor Jael, também me confundiria. Porque aqui a gente vê 3 homens de guerra, 3 homens de batalha. E aí, quando eu bato o olho em um, eu falo: mas não é esse. Aí Deus me repreende, fala: não é esse. Quando eu olho para o outro, não é esse. Também não é esse. Então deve ser esse terceiro. Também não é. Então, o equívoco de Samuel, acredito eu que para nós não seria tão assim radical, não seria tão errado assim, porque talvez nós pensássemos como ele. É isso mesmo. Francisco, eu vejo não dizer falha de Samuel, mas esse equívoco de Samuel, naquela questão: antes de fizermos qualquer coisa, vamos orar. Vamos para a oração para Deus confirmar ou nos direcionar. Nós vejamos bem que Samuel era um profeta, mesmo assim cometeu um equívoco. E isso tudo para nos trazer a lição que, por mais espirituais que pensamos que seja, nós dependemos do aval e do sim do Senhor. É um assunto muito sério, né? É um assunto muito sério, por isso o Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a gente tem que, antes de tomar qualquer decisão, né, pastor Jair, devemos sim colocar Deus na frente, perguntar a Ele como devemos nos proceder e acreditar que Ele é o nosso pastor e vai nos conduzir por um caminho seguro, não é mesmo? Nesse versículo do Salmo 23, Deixa eu interferir aqui. Sim, pastor. Nessa questão de Deus escolher e o homem escolher.
Se nós formos lá no livro de Atos Apóstolos, nós vemos que o próprio Espírito Santo Deus fala: separa para mim Saulo e Barnabé. Então foi o Espírito Santo que separou, não foram os outros apóstolos. Os homens oraram, jejuaram e esperaram o bom pastor dar o sinal. É esse e esse, na questão Saulo e Barnabé. Então a obediência é tudo. É tudo. Por isso que Saul perdeu o seu reinado. Pastor Jorge vai comentar o Salmo 23. Eu ia comentar o Salmo 23, porque o Salmo 23 vem dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando nós vamos olhar ao pé da letra, no original está escrito assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então quer dizer, se nós for olhar ele como está aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, qualquer um, para mim, para o pastor Luísio, para o irmão Francisco, para a pastora Socorro que está aqui, né? A Joelma também que está aqui junto conosco participando, está faltando alguma coisa na nossa vida? Está faltando alguma coisa no nosso lado? Sempre falta. Então, se nós for olhar este salmo, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai acontecer um equívoco, porque sempre está faltando algo. Mas quando nós olhamos para o original que está escrito, que o Senhor é meu pastor, não me faltará, aí nós vemos que ele não te falta numa luta, no desemprego, numa doença, aonde você estiver, o Senhor não faltará. Então você vê que uma pequena coisinha, ela muda todo o contexto. E quando nós olhamos, que eu estava aqui observando em 1 Samuel 16, 12, olha o que vem dizendo. Que ele pergunta para Samuel se tem faltado, assim ainda tem mais algum. E Samuel pergunta para Jessé, e Jessé ordenou que fosse buscado e trouxesse. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse-lhe: levanta-te e unge, pois é este. Então você vê que quando Jessé manda buscar Samuel lá no campo, quando Jessé manda buscar Davi lá no campo, Samuel está sentado. Davi está sentado. E agora quando Davi chega na presença de Samuel, Deus está falando para Samuel: Samuel, levanta, porque é esse que está chegando. Então você vê que quando Davi chega na presença de Samuel, Samuel não se dá conta que era ele, porque Samuel está sentado. E precisa agora Deus falar para Samuel: Samuel, se levanta. Por quê? Porque se Davi está chegando pelaquela porta e Samuel sabe que é ele, Samuel ia se levantar para ungir. Davi entra, Samuel continua sentado e Deus fala para Samuel: Samuel, levanta, é esse daí. Glória a Deus. A gente vê aqui no verso 13, desse primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o finalzinho, que fala o seguinte: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois que foi consagrado, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele foi revestido de poder e graça, para poder continuar seu ministério. Mas tem uma coisa interessante: ele não assumiu o reinado. Ele foi consagrado rei, mas não assumiu o reinado. Teve que esperar. Teve que esperar. Tudo na vida, meus irmãos, temos a promessa do Senhor, não podemos ser afoitos, temos que esperar o tempo de Deus. E Davi nos trouxe e nos deixou uma grande lição, que é o esperar. Então faz todo sentido do mundo o verso 2 do Salmo 23. Deita-me, faz-me verdes pastos, conduza-me mansamente às águas tranquilas. Então ele descansou. Descansando. Foi descansar. Então faz todo sentido. Voltou a tomar conta das ovelhas, sabendo que tem uma promessa, e sabendo que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão de passar. Ele falou: no tempo de Deus vai se cumprir. Diferente de hoje, quando nós vemos Deus falando com alguém que tem uma promessa, que Deus vai usar, que Deus vai levantar, aí a pessoa não se prepara para poder estudar, para poder buscar conhecimento, e ele já sai achando que é o tempo. E aí a consequência Por causa disso há muitos problemas sérios
Seríssimo, seríssimo, porque não espera o tempo de Deus. Queremos ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda nossa. É nós que precisamos dele. Então é melhor, o que tem que fazer é descansar. Nosso irmão Carlos Sodré, presbítero Carlos Sodré, está nos observando hoje. Ele é lá do Centro-Oeste, pastores. De Goiás. Aporé, Goiás. Ele foi meu co-pastor por muitos anos ali na Vila Sabatina, e aí foi embora para o Centro-Oeste, e está nos vendo, e manda aí a paz do Senhor, irmão Brito e toda a família, inclusive o Senhor. Amém, irmão Carlos. Prazer em saber que o senhor está nos acompanhando. Homem de Deus, homem que muito ajudou a obra aí na Vila Sabatina. Deus abençoe, meu irmão, e continue fazendo a obra aí onde o senhor está, da mesma maneira, dedicação que tinha feito aqui quando estava aqui em Guarulhos. Deus abençoe, meu irmão. A irmã Wanda, já falei com ela lá de Minas Gerais. Enfim, graças a Deus aí a gente está tendo uma boa participação com os irmãos aí na página do Facebook. Já tem também bastante compartilhamento, já temos 5 compartilhamentos. Que Deus possa abençoá-los por fazer isso, porque fazendo isso acrescenta, o número de visibilidade. Irmã Socorro quer falar algo? Irmã Socorro? É sobre a pressa. Aí, antes da unção de Davi, quando Samuel colocou os olhos dos irmãos de Davi, e achando aquela formosura, não é esse. E quando Deus rejeitou eles, não é esse. Então, houve aí também uma ordenança. Ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar. Então, vocês não tenham pressa não, pode ficar aí. Se for necessário passar, o povo vai passar, mas vai ficar aí. Então, isso daí também é muito interessante. Sim. Que quando Ninguém pôde participar do almoço enquanto Davi não chegasse. E era o desprezado, era o que ficava ali, ó. Era mais humilde. Porque mesmo Davi estando em meio aos seus irmãos, mas ele não podia sentar na mesa para fazer as refeições junto com irmãos. Ele não podia sentar na mesa. Então, quando os irmãos almoçavam, jantavam, que deixava a sobra, era que Davi podia entrar para poder se alimentar. Porque ele era o último, No caso, ficava lá no campo, ele era o último. É porque nós não temos tempo, porque se nós formos pegar a vida de Davi, nós vamos ver que Davi não era filho legítimo deles, Davi era filho por parte do pai. Por isso essa genética dele ser diferente, dele ser ruivo, dele ter as sardas, dele ter a diferença genética, que ele era filho de Jessé, mas não com a mesma mãe deles. Isso aí naquela época era bem comum, A gente vê. E era complicado. Que muitos aí tiveram esse problema, o próprio José teve esse problema, por ser filho de pai e de mãe diferente. Mas enfim, voltando aqui, pastores, a gente estava falando aí sobre tempo, sobre descansar. No 2 diz o seguinte: na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam nosso corpo, os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. O pastor Jaelson falava aí sobre a precipitação, às vezes que algumas pessoas têm e acaba às vezes dando tudo errado, a precipitação. E a lição nos ensina o seguinte: na alma estão todas as emoções. Lá atrás, em uma outra lição, nós aprendemos que as doenças da alma, ou seja, as doenças da mente, elas hoje têm afetado muito os cristãos. Elas têm chegado, inclusive, a pastores. Lemos aí há 2 anos atrás notícias terríveis de muitos aí que tiraram até a sua própria vida. Mas esse descansar, esse pasto verdejante que tantos almejamos, vai depender, inclusive, da nossa obediência, como nossos pastores bem disso. E nos precipitar, seja numa promessa, seja no chamado, seja numa ordenança, não é caminho válido, porque isso vai nos levar ao suicídio espiritual. E a lição nos diz que isso, essa precipitação, essa falta de descanso, de confiança, pode nos afetar, inclusive, o nosso corpo, não é mesmo, pastor Gelson? Sim, sim.
Até porque a alma, ela é a sede dos nossos sentimentos. Então você vê onde que nós guardamos todas as nossas emoções. Então nós vemos que muitas das vezes as pessoas confundem uma emoção com revelação. Muitas das vezes as pessoas confundem uma emoção do seu sentimento com nossas profecias. Porque a pessoa, ela é a sede, a alma dela é a sede do sentimento. Então se ela começa a se alegrar, a se extravasar, ela vai ter uma alegria tão grande, porque é a sede do sentimento dela. É a mesma coisa, a sede do sentimento, ela vai para os dois lados. Uma pessoa, ela pode estar no celular e de repente ela recebe uma notícia que alguém dela morreu. Ela começa a ter aquela emoção que ela acaba desmaiando. Por quê? Porque ela tem esse sentimento. A sede é a alma do sentimento dela. E aí nós vemos que o Senhor Jesus, ele vem mandando nós descansar em pasto verdejante. Sabe o que ele está dizendo? Que nós vamos descansar no lugar da providência. No lugar da providência. Você vê que ele vai lá, Jesus, quando está com aquele povo e está 3 dias e 3 noites com ele, não tem o que comer. O que ele fala? Senta. Eles vão sentar e Deus vai prover o pão para ele, o alimento. Então Deus sempre manda nós sentar e descansar na provisão que ele já tem preparado para nós. Por isso que existem aí tantas doenças, né, físicas, muitas decorrentes às emoções, como o pastor Gelson nos explanou. Pastor Luiz, a gente vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 16, que o povo filisteu, eles estavam em guerra com o povo de Israel por 40 dias. É isso mesmo? Você não pode ler para a gente aí? 17, 16. É isso. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Veja bem, pastor Maurício, e aí eu peço, inclusive, que o senhor me ajude na compreensão desse versículo. Inclusive, abordando o tema de descansar no Senhor. Havia uma guerra e ela já estava 40 dias no auge. 40 dias. E aí, pelo que nós entendemos, no último dia aparece Davi. Exatamente. Já cheio do Espírito Santo, Exatamente. cheio do poder de Deus, porque já tinha sido consagrado. E agora vai enfrentar um gigante, um monstro, porque esse daí estava falando mal da nação e do seu Deus. Ele não aceitou. Não. Agora eu faço uma pergunta, e aí entra o nosso assunto. E se ele fosse antes? Será que o resultado seria o mesmo? Não seria o mesmo. Não seria o mesmo. Não seria o mesmo. Mesmo ele sendo homem de batalha. Mesmo sendo. Por quê? Tudo tem que estar dentro do tempo de Deus. Aleluia. E nós temos que aprender e compreender o tempo de Deus. É que muitas vezes, irmãos, infelizmente, existe em nosso meio pessoas que estão decepcionadas. Muitos chegam até a querer culpar Deus, porque Deus falou, Deus prometeu e não cumpriu. Só que existe o tempo de Deus, e esse tempo de Deus nós só vamos saber quando estamos debaixo da sua vontade, em oração, e os nossos ouvidos espirituais atentos para dizer: chegou a hora. E Davi, irmão Francisco, ele não vence o gigante com pedra. Ele corta a cabeça do espada. Porque ele, olha o que vem dizer ó, no 1 Samuel 17, no 45, vem dizer: então respondeu Davi ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, glória a Deus. Então o que nós vamos ver? A pedra foi simplesmente uma pedra. Agora o que ele venceu foi a unção. A unção, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo. E aquela pedra, quando ele atira aquela pedra, o Espírito Santo que vai com uma velocidade para derrubar um gigante. Porque ele, por si, né, a gente vê as características, por si ele não conseguiria alcançar o pescoço. Humanamente,
Tanto é que Saulo deu a farda, deu a lança, deu a espada, deu o escudo para ele e não serviu. Então isso mostra para nós que a gente não pode enfrentar os gigantes da nossa vida com a fé do pastor, com a sua fé, com a fé da irmã Socorro, com a fé da irmã Jeová. Cada um tem a sua fé, cada um tem o seu conhecimento. Então quer dizer, a sua armadura, ela não serve para mim, a do pastor não serve. Cada um tem a sua armadura, cada um tem a sua espada, cada um tem a sua intimidade com Deus. Então Davi vence porque Davi colocou Deus na frente. Quando nós colocamos Deus na frente, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, sem ti eu não posso fazer nada, mas contigo nada é impossível. Aleluia. Pastor, o interessante nessa passagem que o pastor acaba de fazer lição é: para cada problema você tem que ter a sua armadura. É verdade. Só que aí, como o pastor Gelson falou, né? É uma coisa pessoal. Não tem como. É pessoal. Não tem como eu querer vestir a roupa do Jaelson que não vai caber. É porque a dificuldade que o Jaelson tem, a luta que o Jaelson tem, ele tem a sua própria armadura para ir de encontro. A sua dificuldade, a minha dificuldade, a nossa luta, cada um tem que ter a sua armadura. Porque se eu pegar o Jaelson e colocar em mim, talvez eu não vou conseguir superar aquele problema. Se eu pegar o Senhor e colocar no Jaelson, o Jaelson não vai conseguir superar aquele problema. É verdade. Cada daquelas pedras, né? Naquele rio que ele desce para pegar aquelas 5 pedrinhas. Quantas pessoas passaram por ali, pisou em cima daquelas pedras e aquelas pedras não foram usadas, porque elas estavam guardadas para Davi. O próprio tempo, irmão, lapidou aquelas pedras. Se preparou e tornou aquelas pedrinhas uma arma Uma certeira. certeira. O próprio tempo preparou, fez a ponta, fez outra ponta, arredondou, desarredondou, porque ia chegar o tempo que Deus ia usar alguém com a finalidade para destruir alguém. Então aquelas pedras estavam preparadas. Quantos e quantos anos ficou ali? Amém. Então eu aprendo que o que é seu. Não adianta. As pedras que é sua, que Deus vai te dar, os seus dons, as suas vitórias, o seu chamado, o seu ministério é seu. Você não precisa pegar a pedra de ninguém. Você não precisa copiar de ninguém. Você tem que ser você. Porque com aquilo que Deus te dá, é o suficiente para você fazer o querer de Deus. Isso é verdade. Nosso irmão evangelista Joaquim Andrade está dando paz ao Senhor aos nossos pastores. Amém, irmão evangelista. Deus abençoe nosso irmão. Amém, pessoal. Tem bastante gente nos acompanhando aí. Já temos 25 curtições, 5 compartilhamentos, e que Deus possa abençoar vocês aí em sua casa. Que Deus abençoe por estar participando aí da nossa aula. Bom, Francisco, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou pedir aqui para os irmãos, cada um dê o seu ponto de vista. Sim, pastor. Nessa palavrinha aqui, refrigério. Refrigério. O que o pastor Jael, o irmão Francisco, pode nos dizer a respeito do que você não entende por refrigério? Para que serve o refrigério? Quando o refrigério se faz necessário? Pastor Geraldo. O refrigério se faz necessário quando nós achamos que vamos perder as nossas forças, quando nós achamos que nós vamos perder uma batalha. Deus entra com refrigério, Deus entra com paz, Deus entra com tranquilidade, tipo dizendo assim: se acalma, eu estou no controle de tudo, eu sou o teu pastor, eu te chamei. Então é um refrigério que ele dá para nós. Você vê que depois que nós passa pela situação, nós falamos: só Deus mesmo para trazer essa paz no meu coração. Francisco? Eu acredito, pastor, seguindo essa linha do pastor Geraldo, eu concordo plenamente. O refrigério quer dizer algo que esfria, né? Esfria. Às vezes a gente tem um ânimo muito alterado, somos pessoas afoitas, inquietas, somos pessoas às
às vezes, que não sabe ponderar as palavras, às vezes fala tudo que vem na boca, né? E aí, segunda lição, a gente arruma confusão, inclusive com aquelas pessoas mais próximas por causa desse temperamento. E ele fala que o Senhor refrigere a minha alma, que o Senhor apazigue, ou que o Senhor venha tranquilizar e me dar paz, para eu viver todo esse destempero do meu comportamento. Certo. Então, refrigera aquela questão. No tempo de calor, humanamente falando, o que mais as pessoas almejam ter? Está um calor bravo, forte. As pessoas querem o quê? Para baixar a temperatura. É uma sombra. É um copinho de água fresca. Não é isso? Então, o nosso Jesus é isso. No calor da luta, no calor da tribulação, pelo seu Espírito Santo de Deus, ele nos refrigera. Ficamos calmos, esperando o Senhor. Aí Deus nos vem lembrar, irmãos, aquela passagem onde Josafá está ali para enfrentar o rei, e chega lá o seu moço, né, afoito, preocupado, nervoso, e não sei o que, vai acabar. O que ele falou? Não, vamos entrar no templo, vamos orar, porque ele não está afrontando nós, ele está afrontando o Deus vivo. Mesma coisa que Davi, quando veio a situação, o exército sendo afrontado, desafiado, subiu a temperatura de Davi. Aí o bom pastor veio, fala, vai lá no rio, pega as pedrinhas com calma, com tranquilidade, quer dizer, refrigerou Davi. Se Davi fosse afoito, fosse uma roupa de Saul, não, ele entrou refrigério, entrou o Espírito Santo de Deus e acalmou e direcionou, né? Direcionou. A gente vai ler aqui em 1 Samuel capítulo 17, um pouco sobre isso, e entender esse verso terceiro que está lá no Salmo 23. 1 Samuel 17, vamos ler aqui alguns versos do 20 em diante, para a gente entender esse negócio. Diz o seguinte: no dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, ele não deixou as ovelhas abandonar. Mas por que o senhor não deixou abandonar a ovelha? Porque era a preciosidade dele, né, pastor? Ele tinha aquele carinho, ele tinha aquele cuidado com seus bichinhos. E quem deu a ele essa incumbência de cuidar da ovelha? Foi o pai. Por que o pai viu nele essa característica de cuidar da ovelha? Isso é que chama muita atenção, né? Por que o pai viu nele? O pai sabia, né? Porque o pai conhece o filho, né? É a mesma coisa, Deus sendo nosso pai, conhece a cada um de nós. Então ele sabe do que nós somos capazes de fazer para a obra de Deus, para cuidar das ovelhas. Ele conhece o íntimo, Ele conhece lá dentro a intenção da pessoa. Porque, meus irmãos, se nós somos vemos os irmãos Davi de guerra, Sim. E Davi nunca foi visto como aquele guerreiro, mas dentro de Davi já havia, Deus sabia disso, já havia um espírito de guerreiro, de lutador, de estrategista. Tanto é que anos depois, Davi vai ao trono e nós vemos que foi o tempo de maior prosperidade, de paz, de conquista que Israel teve, no tempo do rei Davi. Então Deus conhece isso. Deus sabe exatamente o que a igreja dele precisa, o que a gente precisa. Isso é muito interessante, irmãos. Vale aí fazer uma reflexão sobre isso. E nada vai acontecer na nossa vida sem que esteja no comando e direção de Deus. Como aconteceu na vida de Jefté, né? Aconteceu na vida de Jefté. Então, na casa de Davi, Samuel sabia que ele tinha os filhos para a guerra. Não, Jessé. Jessé sabia que ele tinha os filhos para a guerra. E Jessé sabia que tinha Davi para cuidar do rebanho. A mesma coisa aconteceu na vida de Jefté. Jefté foi desprezado,
Jefité foi abandonado, porque a própria Bíblia fala que Jefité era filho de uma prostituta. Só que em Juízes 11 vem dizendo: e era Jefité o gileadita valente e valoroso. Porém, ninguém via isso. Ninguém via isso. A mesma coisa Davi. Ninguém via esse homem guerreiro como via na vida de Jefité. Um homem valente e valoroso. Então, eu aprendo isso e quero passar isso a todos os nossos ouvintes. Não importa quem você seja, Deus sabe quem você é. E para Deus, uns é para a guerra, outros é para cuidar de ovelha, outros é para evangelizar, outros é para pregar, outros é para ir para o hospital, outros é para presídio, outros é para pregar dentro da igreja, outros para pregar fora da igreja. Deus, Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Amém. Pastor, eu peço aqui a ajuda de vocês. Sim. O verso 28 do 1 Samuel 17, 17 e 28, pastor Luiz. E depois, pastor Geraldo, se você puder me ajudar, o versículo 32, desse mesmo capítulo. O pastor Aloysio vai estar falando 28 e o senhor 32, e a gente fecha esse verso, refrigera minha alma. Pastor? Eu ouvi Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Você vê que o irmão dele é tão Não valorizava o chamado dele, né? É porque a gente vai ver o seguinte: olha, eu sei que você quer ver aí o que está acontecendo aqui, mas vem cá, por que você deixou a ovelha? As poucas. Não valorizou o que o pai dele tinha, porque era o pai dele. Não valorizou o seu próprio patrimônio e muito menos a luz. Olha, eu sei que você é um cara que gosta de ver a bagunça, mas poxa, onde estão as ovelhas do nosso pai, né? As poucas ovelhas do nosso pai. E aí no verso 32 ele diz ao rei o que, pastor? E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste Golias. Teu servo irá e lutará contra este filisteu. Pastor Aloysio, 33 e 34. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja. Peraí, pastor, então nem o próprio rei acreditou que aquele homem Não, venceria a batalha. não. Porém disse Saul a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja. Como ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e tirava da sua boca, levantando-se contra mim, lançava na mão na vara, e o feria e o matava. Ou seja, o rei não aceitou, não entendeu. E olha a resposta dele, pastor James. Sim. Ele esperou a hora certa para ele abrir a boca. Que ele vem dizendo assim, ó: e quando vinha um leão e um urso, e tomava alguns cordeirinhos do rebanho. Então ele esperou a hora certa dele falar. Então muitas das vezes nós falamos precipitadamente. Então nós precisamos fechar a boca e na hora certa você direciona a palavra, que Deus ele dá a vitória. Por isso ele fala que o Senhor o refrigerou a alma dele. Calmou ele. Porque o outro já levantaria: poxa, você, meu irmão, você me conhece, por que está falando isso? Aí chega o rei dizendo: olha, você não vai porque você não tem condições de ir. E aí ele, com toda calma, passividade, né, com toda tranquilidade, aí o rei fala para o rei: olha, rei, o urso ia lá, arrebatava a ovelha e ele ia atrás do urso. O leão ia, catava a ovelha e ia atrás do leão. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Só era ele e Deus. Meu pai. Nem o pai sabia. Nessa hora a gente vê, Né? o porquê Deus escolhe Davi e porque ele fala que o Senhor sempre refrigerou
refrigerou a sua alma e sempre o guiou mansamente às águas tranquilas. Francisco, diante dessa passagem aqui, nós sabemos que tem muitos irmãos passando por dificuldade, por problema. E qual seria, da parte do irmão e do pastor Jair, a palavrinha para esse irmão que estão passando por esse momento? Dentro disso que nós conversamos aqui, no tópico 2. Pastor, esse momento atual é muito complicado devido às incertezas que ele traz, né? A gente sabe que existe muito desemprego, aqueles que estão empregados estão com medo do desemprego, a gente sabe que a economia vai travar em algum momento. Isso tudo causa a insônia e a preocupação. O que eu recomendo, é o que eu estou fazendo, é sempre orar, confiar e acreditar que Deus do alto dos céus está nos vendo e de lá virá o nosso socorro. Amém. Eu fico no Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ainda que possa, em meio a essas turbulências que a nação está vivendo, ainda que venha faltar o trabalho, faltar alguma coisa, mas o que eu estou querendo dizer é que o Senhor não vai faltar na vida dessa pessoa. Então, por mais que a pessoa, muitas das vezes, que é normal a gente se preocupar, principalmente o pai de família, vendo que a sua provisão está acabando, ele vai se preocupar. Mas a palavra que eu tenho é essa, que o Senhor Jesus, ele refrigera a alma dessas pessoas. Porque o que eu vejo, como nós relatamos, que as ovelhas ficam tudo guardadas, mas nós temos um pastor que cuida, eu vou mais fundo agora, aproveitando o gancho do pastor. Qual é o pastor, no atual momento que estamos vivendo, que ele está cuidando da sua ovelha? Eu não estou dizendo que o pastor abandonou as ovelhas, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer é que o próprio Deus, o próprio sumo pastor, ele tirou as ovelhas das mãos dos pastores, porque eu falo de uma maneira assim que os pastores presidentes, eles têm contato com as ovelhas numa situação dessa? Não tem, porque elas estão em casa. Inclusive, seguindo recomendações de autoridades, nenhuma igreja pode ter culto. Sim. Não pode haver uma reunião aí com a aglomeração. E aí afastou as pessoas dos templos. Então afastou as ovelhas. Então afastou as ovelhas do pastor. Por mais preocupação que os pastores têm com as ovelhas, que a gente, no grupo, a gente procura saber como é que está, a gente manda mensagem para um e para outro, mas o que eu estou querendo dizer é que o sumo pastor, que é o cabeça da igreja, ele está cuidando das ovelhas. Em todos os momentos. Cuidando de você na sua casa, cuidando de você no trabalho, cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família. Ele está. Então, se saiu da mão do pastor da terra, mas o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Nós estamos na mão dele, protegido por ele. Então, a palavrinha aqui é: irmão, minha irmã em casa, refrigera tua alma. Tenha calma, tenha paciência, que isso vai passar em nome de Jesus. Francisco? Pastor, agora a gente vai ver aqui, no tópico 2, as necessidades da ovelha e vai entrar no assunto que o pastor Gelson começou. A gente vai continuar esse assunto, pastor Gelson, porque a gente vai ver que as ovelhas, o animal, ela tem algumas necessidades, como o Senhor mesmo disse no início, até mesmo para buscar água, ela tem essa dificuldade. Ela tem essa fragilidade, porque ela fica vulnerável, Aí a gente vai entender aqui no tópico 2 as necessidades da ovelha. E o assunto aborda o seguinte: necessidade de proteção, necessidade de direção e necessidade de provisão. E aí, baseado no que nós estamos falando no presente momento, vamos ver características de um bom pastor, na pessoa de Davi, e vamos também fazer um paralelo, como o pastor Jair bem colocou, de nosso Senhor. Por quê? Vamos lá. A primeira característica de Davi: ele cuida e zela pelas suas ovelhas. Sim, ele cuida e zela.
Depois, luta contra os predadores. E o terceiro, nunca deixa as suas ovelhas sozinhas. Olha aí, pastor, estamos indo na mesma direção, estamos conectados aqui, estamos no mesmo pensamento. E lá em João 10, aí eu peço a ajuda dos meus pastores, lá em João 10, vamos ver que essas características que Davi apresentou são aquelas que o nosso Senhor tem. São aquelas exatamente as mesmas características que o nosso Senhor tem. E aí entramos no verso 4 do Salmo 23 que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. E aí a gente vai ver aqui em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 9, pastor Aloysio, uma característica de nosso Senhor. Qual que é? Eu sou a porta. E o verso 11? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida. Por quê? Pelas suas ovelhas. O que Jesus fez? Fez isso. Se Quando? entregou lá no Calvário. E hoje? Também continua nos acompanhando, seguindo aí essas determinações. Mas pastor, o verso 9 diz que ele é a porta, certo? Porta. E se a pessoa não entrar por ele? Ou não andar nos seus caminhos? Diz, eu sou a porta. Então não há outra. Não. Não há outra porta que conduz à salvação se não for a pessoa de Cristo Jesus. Ele falou, chamou para si a responsabilidade, a convicção e a certeza. Eu sou a porta. Não existe outra porta. Não existe outro caminho. Não existe outro bom pastor. Pastor Gelson, e aí seguindo essa linha de raciocínio que ele cuida e zela, quando ele fala que ele é a porta, ele vai cuidar e zelar, é isso mesmo? E ele prova isso quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha. E aí nós temos um pensamento equivocado que nós falamos. Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha e o quarto homem da fornalha estava lá. E isso é um erro muito grave, porque nós estamos colocando Jesus como o quarto homem e ele é a porta. Então ele foi o primeiro. Quando lançaram Ananias, Misael e Azarias na fornalha, Jesus sendo a porta já estava lá. Eles passaram pela porta protegido. Então, prova que Jesus é a porta. Nós olhamos para Neemias, quando ele constrói o templo, quando ele constrói os muros estavam erguidos, mas não tinham colocado as portas, os umbrais. E os inimigos não conseguiam passar pela porta. Por quê? Porque o diabo não entra pela porta, o diabo entra pela brecha. Ele deixa claro que os salteadores eles entram por outros caminhos. Pelas brechas, porque Jesus é a porta e eles não vão encarar a porta, eles vão procurar uma brecha. Então o que eu aprendo hoje? Vamos tampar as brechas. E aí no verso 11 ele fala que ele é o bom pastor, é isso mesmo. Eu Ele sou declara. Chama para si a responsabilidade, chama para si a convicção, a certeza. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós vemos cumprido isso lá em João 3,16. E aí a gente entende então que o verso 4 do Salmo 23, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Pastor Jaelson, no Salmo 23, verso 4, vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ou seja, Davi está falando que ele em algum momento vai passar, mas ele tinha confiança que mesmo ele passando, Deus o protegeria. Isso mesmo? Sim, até mesmo porque aquelas terras lá, onde eles estavam, lá, havia muitos caminhos tortuosos, muitos buracos. Então, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, se alguma ovelha caísse naquele vale da sombra da morte, ele tinha um cajado, e com o cajado, ele tinha uma encurvadura na ponta. Então ele, com aquela encurvadura, ele colocava lá naquele buraco e ele trazia a ovelha. Então de uma ponta do cajado tinha encurvadura.
e do outro lado da ponta tinha uma lança. Então você vê que o cajado ele tem três utilidades. Ele é usado como para poder tirar a ovelha, socorro. Ele é usado como a lança para defender a ovelha dos ursos e do lobo. E também ele é usado como uma vara para colocar ela, para guiar ela. Então essa primeira necessidade que a lição nos dá, né, sobre proteção, o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá hoje. E se nós formos olhar de um outro lado, que a Bíblia é escrita alegórica, figurativa e literária, então em todos os capítulos você já tem três mensagens. Então nós estamos trazendo aqui, mostrando que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nós estamos falando aqui histórico, né? Mas quando nós falamos profético, nós vemos que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, então quando você está em Cristo e você morre, o seu espírito vai diretamente com Deus. A mesma coisa que o ímpio, morreu, vai diretamente para Deus. Só que para passar no vale da sombra da morte, é onde está a região dos demônios, você só consegue passar ali se você tiver um selo de Efésios 6:13, que vem dizendo assim, que nós que ouvimos a palavra da verdade e creste no Evangelho da salvação, mas foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então quem tem esse selo, quando vai passar pelo vale da sombra da morte, os demônios vêm para poder querer pegar, mas não pode, porque nós temos esse selo. Então por isso que aqui ele está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós temos o selo da promessa do Espírito Santo. Então, quando os demônios vêm para pegar essa alma, não conseguem. Por quê? Porque tem o selo, porque tem a proteção do nosso pastor. Amém. Então, aí já entramos na parte da direção. Então, além da proteção, ele vai nos dar uma direção. Nós vamos chegar do outro lado, Ele vai nos conduzir. A gente vê, como já lemos aí, que Davi lutava contra o urso, contra o leão, para proteger suas ovelhas. E lá no versículo 10 de João 10, Jesus nos diz algo muito semelhante. Não é mesmo, pastor? O ladrão não vem senão a roubar, mas matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que seria esse ladrão, pastor? Porque ele fala que esse ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, a gente sabe que os predadores têm essa função. E a gente está falando de um predador. Um predador feroz, que tem essa missão de matar, e roubar e destruir as ovelhas do pasto do nosso Senhor. O que seria esse ladrão, essa representatividade desse ladrão hoje? O adversário. O adversário. E aí entra naquilo que o pastor Geraldo fala, né, que a gente está sendo conduzido pelo bom pastor. Pelo bom pastor. A gente não será destruído ou atacado porque temos o selo da promessa, a chancela do Senhor, mas ele está na espreita. Existe a questão de ter alguém que é o ladrão nos observando. Para quê? Matar, roubar e destruir. Entendi, pastor Geraldo. Nós estamos falando de ovelha, mas em Ezequiel 34, porque como se trata de ovelha, nós sempre lembramos da ovelha, a ovelha perdida, né? E sempre só se fala mais da ovelha perdida, mas Ezequiel 34 vem falando de 6 tipos de ovelha. 6 tipos? 6 tipos. Então nós não temos só a ovelha perdida, porque nós só paramos nisso. A ovelha perdida foi resgatada, né? Mas nós vamos ver Ezequiel 34, vem dizendo assim, ó. Ezequiel 34:3, aí comereis a gordura e vos vestis da lã e matais o cordeiro cevado, mas não apacentaste a ovelha. Porque não fortaleceste a quebrada, a fraca, olha aí, a ovelha fraca, e nem curais as enfermas, ovelha fraca, enfermas, nem restauraste a quebrada, e nem resgatais a desgarrada, e nem procurais a perdida. 5, mas a 6 é a gorda. A gorda. Então, tem 6 tipos de ovelha. Nós temos a ovelha gorda, a fraca, a enferma, a quebrada, a desgarrada e a perdida. Então nós temos que entender. E o pastor, como conhece as ovelhas, dentro da igreja ele tem que entender qual é a ovelha que está fraca, qual é a ovelha que está desgarrada, qual é a ovelha. Porque a desgarrada é aquela ovelha que ela está no meio do rebanho.
Só que o rebanho continuou caminhando e ela foi ficando para trás, foi ficando para trás. A quebrada é aquela ovelha que ela está desempregada, ela está quebrada, ela não dizima, ela não oferta. E precisa ser cuidada dessas ovelhas. Ovelhas doentes, ovelhas machucadas. Então, você vê quantos tipos de ovelhas tem dentro da igreja. E muitas das vezes preocupamos só com a perdida. Só detonamos ela. Mas ela está perdida, mas não está morta. Glória a Deus. A Bíblia nos diz a responsabilidade de cada pastor que tem sobre si a responsabilidade de estar cuidando do rebanho que o Senhor confiou na mão de cada um desses pastores. Os irmãos aí estão percebendo que está em casa nos acompanhando, que o Salmo 23 ele é bem amplo, né? Falamos ali de forma histórica, profética e agora dias atuais, né? Porque a gente entende que nossos dias tem todo esse contexto, né? Essas pessoas que o pastor Gelson mencionou são pessoas atuais. Na igreja temos toda essa camada, né? Toda essas pessoas, né? Necessitadas e carentes. E precisam sim de nossa ajuda, de nosso auxílio em todos os momentos, inclusive das nossas orações. Porque a gente fala muito disso, né? Do filho pródigo, né? A gente fala muito do filho pródigo. O filho que foi embora, o filho que foi embora, o filho que foi embora. E às vezes a gente esquece daquele que está conosco, dos que estão conosco. Por isso que Ezequiel está demonstrando para nós esses 6 tipos de ovelhas, né? Porque não tem só a ovelha que foi perdida, tem outras ovelhas dele. E você vê que o irmão de Davi não valorizou as poucas ovelhas que ele tinha. E muitas das vezes nós não valorizamos o porteiro, né? Muitas das vezes não valorizamos a irmã que limpa a casa do Senhor. Então, quer dizer, você vê que os irmãos de Davi não valorizavam as poucas ovelhas que Davi cuidava. E precisamos, dentro da igreja, valorizar a todos, porque somos todos iguais perante Deus. Pastor Luiz, no versículo 5, a gente vai ler o seguinte. Davi falando no Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Né? Aí a gente vai ver que Davi pedindo para que o Senhor venha cuidar dele, que o Senhor venha preparar a mesa para ele. Ou seja, Davi está falando para Deus: olha Deus, cuida da minha vida, me direciona, cuida da minha família, proteja-me, né, em todos os lugares onde eu vou, onde eu pisar, seja o Senhor a minha luz, seja o Senhor o meu bom pastor. Davi exclama isso para Deus. E nos nossos dias, segundo João 10, a gente tem isso em Cristo. Né? A gente tem isso em Cristo, a gente já viu que o Senhor é a nossa porta, que o Senhor é o nosso bom pastor, que o Senhor está nos protegendo aí dos ladrões, e os devoradores, que já sabemos que é o nosso adversário. Mesmo trilhando pelo vale da sombra e da morte, por causa do selo que há em nós, em Cristo Jesus, não seremos atingidos. Podemos sair machucados, mas não atingidos. Podemos sair machucados, mas não atingidos. E aí a gente vai ver agora no verso 5, Davi pedindo a Deus: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pastor Gelson, a gente sabe que Davi teve problema seríssimo com o seu sogro. Seu sogro, inclusive, tentou matar ele 2 vezes, lançando aí uma lança. E depois a inveja fez com que o sogro dele perseguisse ele por vários lugares lá da terra de Israel. Inclusive, ele, em um determinado momento, se aliou aos filisteus. Só que depois voltou, né? Voltou atrás e acabou colocando a nação em primeiro lugar e derrotou aí os filisteus. Nós entendemos isso, que a inveja perseguiu Davi. Saul queria matar por causa da inveja. E aí entra talvez essa parte, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É isso mesmo? Sim. E você vê que Deus cumpre essa promessa na vida de Davi. Né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ainda pediu: unja a minha cabeça com óleo. Né? E quando nós olhamos para o Salmo 133, 2, e como é precioso o óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce até as orlas dos seus vestidos. Então nós vemos Davi pedindo para
Deus, prepara uma mesa, Senhor, perante mim na presença dos meus inimigos. Então, enquanto ele estava adorando a Deus, falando esse louvor para Deus, Deus já estava preparando uma mesa para ele na presença, dentro da casa dele e dos irmãos dele. E algo interessante, que o próprio Deus fala, o próprio Samuel fala, ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar, para se cumprir que Deus ia preparar uma mesa para ele na presença dos irmãos dele. Então é interessante, pastor, falar o seguinte, e aí vamos ver se o senhor concorda. E aí eu peço também uma luz, uma resposta. Davi ele tinha problema na casa dele, com o sogro dele, mas antes tinha problema com os irmãos dele. Davi ele era mal visto por todo mundo. Analisando assim friamente os textos, ele teve problema com todo mundo que estava à sua volta. E aí surge sempre aquele comentário: eu sou perseguido por causa do meu dom. Isso é certo? Não. Quando fala aqui dos meus inimigos, um grande erro nosso, nós pensarmos que os nossos irmãos em Cristo são o nosso inimigo. É um grande erro isso. Não, nós somos irmãos em Cristo. Mas quem são esse nosso inimigo que Davi está dizendo aqui? É o meu irmão, ao qual eu compartilho uma fé? Quem é esses meus inimigos? Os nossos inimigos são aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, que não nos compreendem. Mesmo assim, não devemos ter como nossos inimigos, não. Nós devemos ter como pessoas que necessitam ser alcançadas por Cristo Jesus. Porque se nós vamos ver esse versículo e trazendo para a pessoa de Cristo Jesus, Jesus teve esse inimigo também. Mas qual foi o triunfo de Jesus? Quando ele estava esperando, Pai, perdoa-os. Ele não sabe o que faz. Então, nossos inimigos não são nossos irmãos em Cristo, não. Nem aqueles que não professam a fé que nós temos, não. Nós temos que orar por eles, para que Jesus venha abrir o entendimento deles, para que eles possam ser chamados de nossos irmãos em Cristo. Porque hoje eu vejo assim, um dos grandes erros é quando lemos esse salmo e nós transportarmos esse salmo para o irmão ou a irmã que está do meu lado e congrega comigo. É um grande erro isso. Ele enxerga aquele irmão que deveria caminhar junto como um adversário. Entendeu? E aí entra talvez o pastor Gelson naquela passagem de Efésios, né? Não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue. Exatamente. Porque o que nós temos que ter em mente, o nosso inimigo é o adversário. É o adversário. É o adversário. É o inimigo de nossas almas. Nossas almas. Então por isso devemos sempre pedir a Deus a direção. Porque, meu irmão, o meu vizinho, o teu vizinho, não é nosso inimigo. São pessoas que carecem das nossas orações, são pessoas que carecem, nós irmos até ele e falar do amor de Jesus. Porque o nosso inimigo é só um, é o outro. Pastor Aloysio, pastor Gelson, as nossas irmãs do círculo de oração, a nossa irmã Keila, a Lenice, ela está mandando a paz do Senhor, está nos acompanhando, o círculo de oração está aí nos acompanhando. Isso é muito bom, né? Muito bom. Muito obrigado. Mas vemos, irmão Francisco, algo interessante, pegando o gancho do pastor Aloysio, de que quando Deus fala para Jó, para Jó orar pelos amigos dele. E aqueles amigos foram que os que mais acusaram. Se nós olhar para o outro lado, nós falamos, não, Deus, mas eles eram inimigos de Jó. Como é que o Senhor fala que ele é amigo? Então, você vê que interessante, né? Os nossos irmãos não são nossos inimigos. Por que, Francisco? Quando Davi fala, prepara a mesa perante os meus inimigos, Davi já passou por luta, por dificuldade, por batalhas, entendeu? Então, os inimigos de Davi eram aqueles reis que cercavam Israel, que queriam destruir Israel. Davi nunca chamou os seus de inimigos. Absalão não era inimigo dele, Não. filho. E o filho queria matá-lo. Entendeu? O filho queria matá-lo. Não chamou. Ou seja, então é equivocado de nossa parte, né? Quando a gente fala que está passando por um processo aí, estou sendo perseguido,
o irmão está me perseguindo, uma irmã está me perseguindo, eu sou perseguido. Então é errado falar que estes são os nossos inimigos. Não, de maneira alguma. Penina e Ana. A questão é, o Senhor não é meu inimigo, o Senhor é meu irmão em Cristo. Mesmo que, no caso, não nos compreendemos em alguma questão, é meu irmão em Cristo. É questão de interpretação de A, de B e de C. Mas falar que o irmão é meu inimigo, Errado. falar que minha irmã é meu inimigo, é errado. Nós somos irmãos em Cristo. Até mesmo que nós estamos, todo mundo, no mesmo propósito, de ser salvo, né? Mas na nossa caminhada, muitas das vezes eu não consigo agradar o Francisco, né? Em muitas coisas nós podemos ter alguma divergência, mas isso não quer dizer que nós somos inimigos. A gente vai sair guerreando, né? Não. Então, interpretar o Salmo 23 nessa passagem é um erro. Quando coloca o irmão aqui, o irmão lá, como nosso inimigo. Porque nós somos uma família, né? Então, por isso devemos sempre estar pedindo a direção do Senhor. Então, a segunda necessidade da ovelha é a direção. Uma terceira, para fecharmos aí o tópico 2, é a provisão. A gente vai ler em 1 Samuel, capítulo 25, do 18 em diante, pastores, aquela passagem que Abigail apacigua Davi, né? Leva lá alimento Davi. Isso, né? Passagem muito. A gente sabe que Davi estava no deserto, e a gente sabe que o deserto, no caso de alimento, é muito escasso, né? muito difícil e complicado. A gente nunca foi lá, eu nunca fui no deserto lá no Oriente Médio, mas pelas reportagens que a gente vê, a gente sabe que é difícil. Alimento, a gente sabe que é difícil água, e a gente sabe que Davi já tinha um exército preparado. Já tinha homens de batalha ao seu lado. E aí acontece uma situação com o esposo de Davi, ou de Abigail, né? Nabal. É Nabal? Nabal é um camarada que quer se opor a Davi. É isso mesmo, né? Exatamente. E aí a gente vê que para ela não perder o esposo pelas mãos de Davi, para evitar nenhum confronto de Davi desnecessário, ela vai lá e leva alimentos para Davi. A gente vai ler isso lá no versículo, pastores. Glória a Jesus. 1 Samuel 25, 10. 25, 10, é isso mesmo? Lembra a gente, pastor? Não, do 18 em diante. 18 diante. Do 18 em diante. É do 18. Do 18 e o verso 35. Vou pedir para um pastor ler o 18 e o outro pastor ler o 35. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de pastas e 200 pastas de figo passados e o pôs sobre o jumento. Pastor Gerson, 35. Então Davi recebeu da sua mão o que lhe trouxera, dizendo-lhe: sobe em paz a tua casa, eis que escutei a tua voz e te entendi. Ou seja, Abigail leva toda essa provisão, todo esse alimento para Davi, Davi aceita. E isso foi algo preparado por Deus. Sim. Porque ele já tinha um exército. E como é que ele ia cuidar desse exército no meio do deserto? Escondido em montanhas, escondido em grutas, né? Como? Através de Deus. E Deus mexeu lá no coração de Abigail, e Abigail levou toda essa provisão. É isso mesmo? Exatamente. Aí, você vai lembrar, dentro da palavra do Senhor, aquela passagem bíblica que nós usamos muito, nós usamos muito, que a mulher sábia Edifica a casa, a tola, derruba ela com as próprias mãos. o que Abigail fez? Ela foi sábia. Ela foi sábia. Salvou não só a sua família, mas salvou todos aqueles que estavam no termo da sua terra. Porque a ordem de Davi era espada na mão, Mata todo mundo, né? Mata todo mundo. até os animais. E ela intercedeu pela casa dela, né? E por todos, né? E aí a gente entra no tópico 3, dizendo assim o seguinte, tópico 3, Cristo é o supremo bom pastor. E o tópico 3, ele vai nos dar aí vários adjetivos de Jesus, dizendo, no Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. O
próprio Jesus se declara tudo isso. E aí a gente vai ver que, em determinado momento, ele vai falar que é o pão da vida. É o pão que desceu do céu. Então, levando para o lado espiritual, né, como o nosso bom pastor falou, que a Bíblia era literária. Repete, pastor. Era literária. Escrita literária, alegórica e figurativa. Então, levando para o lado alegórico ou figurativo, né, vamos analisar melhor qual cabe. Esse pão da vida vai nos alimentar. Exatamente. Ou seja, é uma provisão. É o que estamos fazendo aqui. Estamos nos alimentando. Alimentando todos os que estão nos ouvindo. Eita, que maravilha. Porque é o pão da vida, é um café para nós hoje pela manhã. Então a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele nos dá essa provisão. Né? É algo muito interessante dizer que nesse momento aí onde a gente tem que seguir recomendações das autoridades, a igreja ela tem se reinventado. O pastor Jairus tocou num assunto, né, relevante, dizendo que a igreja presencial ela não está ativa. Sim, né? O Senhor tem cuidado da igreja dele em todos os lares, em todas as casas, através do nosso Espírito Santo. E a igreja ela tem se reinventado através da internet. Quantos cultos lives online têm acontecido? E a igreja, de certa forma, a igreja física, ela não tem deixado seus membros, né, à mercê. Ela tem guardado os seus membros, ela tem olhado para os seus membros na direção do Senhor. E tem oferecido aos seus membros esse alimento, essa provisão. A gente sabe que essa provisão, ela é temporária. Temporária. Quando logo acaba, e o banquete do rei vai estar à disposição do seu povo. Imagine, o povo vai estar com fome de vir para a igreja, né? Que Deus o ouça, pastor Jesus. Que Deus o O povo ouça. vai estar com sede, com fome. A gente sabe que as igrejas, ela tem, hoje, né, nós temos um problema seríssimo, principalmente em cultos como escola bíblica dominical, cultos de ensinamento, onde, devido ao tempo ou outras circunstâncias, né, como escola, faculdade, faz com que a maioria dos irmãos não venha, né? Devido ao trânsito também, às vezes a volta para casa é muito ruim, porque às vezes fica muito tempo no trânsito, fica cansado em casa. Mas acreditamos que passando isso, muita coisa vai mudar. Pelo menos acredito eu, né, pastor? Eu creio que quando passar essa pandemia, a igreja não será assim a mesma, com a desculpa de não pode vir. Eu acho que é um período que nós estamos repensando e estamos nos doando um pouquinho mais com a presença para juntos estar louvando e glorificando ao Senhor. Cremos que a igreja irá estar em massa. É assim a nossa expectativa, né? Porque sempre tem aquela desculpa, né? O ser humano, ele é cheio de desculpa. Não vou, porque hoje eu não posso ir. É como aquela desculpa do casamento, né? Das bodas. A mesa estava lá pronta, a festa estava pronta, mas não foi. Perdeu a vez. E a desculpa, E a desculpa mais dada é que hoje eu estou cansado, não dá para ir. Aí você está cansado, não vem para a igreja e não vai dormir cedo. Não vai dormir cedo. Acaba dormindo tarde. Acaba dormindo no mesmo horário se tivesse vindo. E se tivesse vindo, a própria palavra de Deus, ela vai restaurar as suas forças. Você vai voltar para casa descansado, fortalecido pela palavra, vai acordar no outro dia disposto a fazer o seu trabalho. E muitas das vezes a gente coloca a desculpa, eu não vou porque eu estou cansado. Aí vai dormir 10, 11 horas da noite, vai acordar cansado, vai trabalhar cansado, porque deixou de se alimentar, porque olha o que vem dizendo aqui em João 6,35. Declarou em Jesus: eu sou o pão da vida. Agora eu quero chamar a atenção nesse ponto aqui, aquele que vem a mim. Então primeiro tem que vir até ele. Aquele que vem a mim, então não tem outra saída. Tem que vir até ele. Quem vem até ele terá o pão da vida. E ele vem dizendo: aquele que vem a mim de modo algum terá fome, porque ele é o pão.
E quem crê em mim jamais terá sede. Aquela mulher no poço de Jacó. O pão da vida foi dela. Ela creu nele e matou a sua sede. Porque da água que ela bebia, ela sempre teria sede, porque ele mesmo disse: da água que tu bebes, você sempre vai ter sede. Mas da água que eu te der, jamais você terá sede, e salta para a vida eterna. Por qual é a água que ela bebia? Era sempre a mesma coisa. Era insaciável, que ela tinha 1 homem, 2 homens, 3 homens, 5 homens, e ela ia continuar bebendo do 6 homens, do 7º homem, do 8º homem, e ela sempre teria sede. Mas quando ela se depara com a fonte, ela larga ali, vai anunciar o evangelho, e o povo olha para ela e fala: ei mulher, sei se esse é o cântaro. E ela fala: para que eu quero um cântaro, se agora eu tenho uma fonte dentro de mim? Aleluia! Pastores, a gente está sendo visto aí pela Fabiola Moraes, que inclusive pede oração pela sua família. Nossa irmã Lígia também está nos acompanhando. Que Deus abençoe, irmã Lígia. Que o Senhor possa estar abençoando aí nossos irmãos e nossas irmãs que está aí nos vendo através da página do Facebook, na nossa live. Já vamos estar terminando, vamos estar já entrando na parte final da aula, né? E aí nossos pastores estarão orando pela nossa irmã Fabiola Moraes, tá certo? Pastores, fechando então o lance da provisão, né, a última necessidade da ovelha, a segunda lição, e entrando também já com Cristo como bom pastor, seguindo o que o pastor Jaelson falou. A provisão, ela é algo temporário, mas necessário. Você vê que Jesus fala que ele é o pão da vida, né? E quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ele fala de comida e água. Então a ovelha não vive sem esses dois alimentos, nem a comida e nem, aliás, nenhum ser humano vive, né? Nenhum ser humano vive, pastor. Mas eu queria dar só uma pinceladinha aqui no 2.2, na necessidade de direção de uma ovelha, que a ovelha precisa ser direcionada pelo pastor. O pastor vai com ela pelo caminho, direcionando. E o interessante, irmão Francisco, irmãos que estão por aqui conosco também, e todos que estão em casa, que a ovelha é um animal fácil dela pegar doença. Porque se ela pisar em fezes, contamina as patinhas dela. Então olha que interessante. Se a ovelha ficar pisando em fezes, ela vai contaminar as patinhas dela. Então o que eu trago para dentro do nosso mundo espiritual? A ovelha precisa saber em qual terreno que ela pisa. Porque a ovelha que não é direcionada pelo pastor, ela sai pisando em vários terrenos. Aí ela congrega hoje aqui, amanhã ali, depois lá, depois lá, depois lá, e ela não tem pastor. E quando ela vai ver, ela pegou já doença, e está infeccionada por alguns vírus da terra por onde ela fica andando. Aí ela ouve aqui, ouve ali, ouve lá, e ela não tem uma base. Ela é uma ovelha doente, né? Então a ovelha, hoje, nos dias de hoje, já está virando uma rotina. O irmão está conosco hoje, onde você congrega? Estou sem ministério. Uma ovelha que não tem pastor, está andando sem rumo, está pisando e pode se alimentar de alimentos já apodrecidos, Que vai fazer muito mal, vai causar a morte dessa ovelha. Então ovelha, não existe ovelha sem pastor. Quando você vê uma pessoa, eu não tenho ministério, não existe isso. Você tem que ter um pastor, você tem que ter um ministério, você tem que ter uma base. Tem que ter raiz, né? Tem que ter raiz. Pastor Luiz, a nossa irmã Keila está pedindo, né, para que a gente possa estar orando pela nossa irmã Naide, o nosso presbítero, o irmão Lacerda, que inclusive é um dos nossos professores e mestres, né? E também tem um pedido para o nosso departamento infantil. Vamos estar orando. No final a gente faz essa oração. Para você, As crianças, a família, o Sérgio, ele, todos quantos carregam a oração. Tá certo. Chegando na parte final da aula, tem aqui 3 subtópicos, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, já falamos sobre isso.
o relacionamento com as ovelhas e, o final, outras ovelhas para a cruz. Eu gostaria de bater nesse 3-3, pastores, que os outros tópicos já falamos alguma coisa no decorrer da aula, quando Jesus fala dessas outras ovelhas. Quem são essas outras ovelhas? Porque ele estava se direcionando a um pouco, certo? Certo. E aí, por dois momentos, lá em João 10,16, principalmente João 10,16, peço que os irmãos aí em casa abram suas Bíblias, né, para a gente fazer essa meditação juntos. Em 10,16, segundo o Evangelho de João, diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Está dizendo aqui em João, capítulo 10, verso 16, que ele tem outras ovelhas que não fazem parte daquele aprisco. Em João 17, versículo 20, diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus está falando de um atual momento, que era aqueles que estão com ele ali, com os judeus, e ele menciona um outro rebanho que há de vir. Quem são? Somos nós na atualidade. Somos nós? Os gentios. O povo gentil. É dado como gentio, né? Tanto é que nós vemos isso na visão de muitos dos discípulos de Jesus, não eram dignos de alcançar a salvação. Tanto é quando Pedro é comissionado para ir até a casa de Cornélio, ele reluta. Ele não aceita, né, pastor Gelson? Ele não aceita. É só eles. Eles achavam que era só ele, né? Então, Deus queria levantar Pedro para poder ganhar os gentios. Como Pedro recusou. Levantou? Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, né? Pastor Gelson, mas Jesus também ora por aqueles que estão com ele, pelos 12, né? Ou melhor, pelos 11, porque um a gente sabe que se perdeu. É o filho da perdição. E aí ele ora pelos seus apóstolos, pelos 11, e ele menciona aqueles que não creram nele através da palavra que será anunciada. Somos nós. Quando nós vemos Jesus orando, sim. E tanto é que Jesus, quando ele vai subir ao Getsemane, ele está levando os 11, mas não era 12. Eram 12. Mas ele está levando somente 11. Porque um já pulou fora. Um já estava para poder entregar ele, né? Aí veja bem, aí ele chega e ele deixa 8. E ele sobe com 3, Pedro, Tiago e João. Né, pastor Luiz? E depois, ele deixa esses outros 3 em um outro local e ele vai para o Getsemane sozinho. Ele vai para o Getsemane sozinho. Então nós vamos olhar que ali nós temos uma tipologia. Quando ele deixa os 8, porque um era o traidor, ali ele está no átrio. Quando ele vai com os 3, ele está no lugar santo. E quando ele entra sozinho, ele está no Santíssimo. Ou seja, você está falando uma representação do tabernáculo, lá no deserto. Do tabernáculo. Interessante. Você vê que interessante, né? Então por isso que eu falo, nós temos histórico e profético. Ali ele está entrando no lugar santo, com 8 e está falando, vocês estão aqui. Agora vocês 3 vêm até o Santíssimo. Agora para entrar, átrio, santo e santíssimo. Para entrar no Santíssimo, ele entrou sozinho, que ninguém poderia estar com ele, que ninguém iria suportar o que ele ia passar no Santíssimo. E através desse sacrifício, ele fez, ele abre os céus. Através desse sacrifício aí, ele vai abrir o céu, através do seu sangue, que o véu do templo está rasgado de alto a baixo. E ele precisa entrar no Santíssimo com este sangue. Então, quem não é com ele lá no Santíssimo não pode ser no Calvário. Entendi. E aí então fecha no verso 6, o Salmo 23, verso 6, que diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por causa do sacrifício. Exatamente. Por causa do sacrifício. Sacrifício.
E Atos 10:11 é aquela passagem de Pedro, ele viu o céu aberto e uma recipiente descendo com um lençol, que prendendo as suas 4 pontas, baixava sobre a terra, no qual havia toda classe de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. E uma voz ecoou e dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro não entendeu. Muitas das vezes Deus está falando com nós e nós não estamos entendendo. Muitas das vezes Deus quer que nós vamos para ganhar uma alma em certo lugar, mas você fala: não, mas ali eu não posso ir. Você está entendendo? Então Deus, ele tem as maneiras de trabalhar. Como Pedro não aceitou, não entendeu, Deus levanta Paulo, porque já era um projeto. Já estava no coração de Deus. Já estava no coração. A gente entende que nada foge de sua vontade. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que curtiu, compartilhou, esteve conosco nessa escola. Acreditamos e oramos para que todo esse momento possa ter o seu fim logo e que todos possam participar dos banquetes na igreja. Sabemos que a igreja do Senhor é você, sou eu. Sabemos que a igreja está sendo assistida por Deus, mesmo não presentes, mesmo em nossos lares, ela é assistida por Deus. E cremos que Ele nos dará a direção e a provisão até o seu retorno. Eu passo aqui para o pastor Luiz Brito, nosso dirigente, para fazer a conclusão e também orar pelos pedidos aí que foram feitos pela manhã. Agradeço a cada um e que Jesus nos abençoe e nos guarde nesse momento. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos finalizando aqui o estudo, a parte dessa manhã, e a conclusão nos diz que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23, como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Cristo Jesus, como ovelhas do seu rebanho, sendo submisso ao seu cuidado e sob a sua direção. Que Deus nos abençoe na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como juntos estamos aqui apresentando os irmãos que estão solicitando oração, eu quero agradecer aos irmãos que durante esse período nos acompanhou pela página, pelo Facebook. Deus abençoe a vossa vida. E lembrando que hoje à noite, a partir das 19h30, estaremos aqui nos preparando para estarmos aqui fazendo a obra do Senhor. Porque o nosso lema aqui no Galvão, a obra não para. Solicito oração a Fabíola, o nosso irmão Wilson Lacerda, através da família, também a nossa irmã Dainê, e também o nosso departamento infantil. Amém? Vamos estar orando e apresentando. Nosso Gelson, faça a oração em nome de Jesus. Também quero agradecer a todos que participaram dessa escola bíblica dominical e que Deus venha abençoar a cada um. Lembrando que nesse estudo ele disse que Ele é o bom pastor, que Ele é a luz do mundo, que Ele é a videira verdadeira. Então que venhamos ter calma, porque o Senhor Jesus, o nosso pastor, Ele irá cuidar de cada um. Não se desespere. Ao invés de ficar aí somente ouvindo essas notícias que a televisão está anunciando, coloca lá uma mensagem para você ouvir, coloca louvores para você ouvir, né? Porque senão essas notícias aí vai acabar te desesperando, fazendo você ficar aflito, e nós sabemos que as coisas podem ter fugido do controle do homem, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Deus vela por mim e vela por você. Então descanse, fica em paz, que Deus garante que nós iremos passar por essa fase, porque a própria palavra de Deus diz que a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. Então, se nós somos a igreja, nós sabemos que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele, o Onipotente, nós iremos descansar. Fica em paz, que Deus o abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos fazer então a oração. Cubra suas cabeças e iremos agradecer a Deus. Amado Deus e eterno Pai,
Graças te damos por esse privilégio de mais um dia, Senhor. Nós está diante da Tua presença, nos alimentando da Tua palavra, porque a Tua palavra é o pão da vida, Senhor. A Tua palavra é a fonte de água que vai nos saltar para a vida eterna. Apresentamos a Ti os pedidos de oração, Senhor, presbítero Lacerda e Mandaine. Tantos são outros pedidos, Jesus querido, que foi feito aqui nesta manhã desse dia. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um deles. Que o Senhor venha acalmar o coração. Que o Senhor venha refrigerar a alma, Senhor Deus, meu Pai, de cada um dos teus filhos. E que nós sabemos que ainda que nós passar pelo vale da sombra da morte desse problema que o mundo está enfrentando, mas nós sabemos que o bom pastor está conosco. E ainda que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós sabemos que nós não seremos atingidos, Senhor. Sabemos que estaremos contigo. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Se tiver alguém angustiado nesta manhã, socorre por caridade e misericórdia. O Senhor pode curar, o Senhor pode renovar, o Senhor pode restaurar, porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Por isso nós cremos na Tua palavra, e assim que nós acreditamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para fechar aqui minha parte, e o pastor está lendo aí do encerramento, hoje à noite, a partir das 20 horas, às 19h30, hoje a partir das 19h30, estaremos ao vivo com o nosso culto online, tá? Seguindo as recomendações. É bom sempre falar isso, irmãos, para poder deixar claro que a igreja está sendo, conduzida com muito cuidado nesse momento. As portas fechadas, poucas pessoas, É bom frisar, pastor, que a igreja do Senhor aqui na Vila Galvão, ela está tendo uma prudência muito grande. E as pessoas que estão presentes, ela está assim com um distanciamento mais de 2 metros segundo as recomendações sanitárias. E hoje, a partir das 19h30, estaremos no nosso culto online, na nossa live. Então, participe conosco mais daqui a pouquinho, Já são 11, daqui a pouquinho já anoitece. Então, quando chegar lá para as 19h30, ligue o Facebook, entre em nossa página, que logo estaremos online para a glória de Deus, tá certo? Que Deus abençoe. Pastora Luiz de Brito. Glória a Jesus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Louvamos, glorificamos e exaltamos a Ti, Pai, por esse período ao qual passamos nesse lugar, para que juntos aprendemos a Tua palavra, para quanto os Teus filhos do céu e ter nos acompanhado na página, no Facebook. Abençoa, Pai amado, a cada um deles, Pai. Agora, em nome do Teu Filho amado, nos leve em paz e em segurança as casas, guardando a cada um de nós, guardando os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai. É o que eu peço em nome do Teu Filho amado. Amém. Findou-se o tempo do estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos com nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.